Esse é um teste caseiro de Covid que a universidade fornece para quem é aluno aqui. Você vai no site e pede e eles te mandam. A ideia é você testar sempre antes de ir para o campus. Eu acho que ninguém faz isso, mas enfim, a gente teve contato com alguém que testou positivo, então. E o Gabriel tá meio gripado, então a gente vai fazer nele agora. Aqui as instruções. Tá tudo em holandês nesse, mas eu já fiz esse teste mais de uma vez e ele é muito prático e fácil. Ele vem com esse tubinho, que é onde você vai colocar o cotonete. É isso aqui que faz o líquido que precisa. Aqui tá o cotonete do teste. E esse aqui é o teste em si, onde a gente vai pingar o resultado. Isso aqui vai aqui. Isso aqui eu vou abrir logo. Aqui. Tipo um teste de gravidez. Você pinga as gotinhas aqui e vai sair o resultado. E aí o cotonetinho, que eu vou ter que agora, infelizmente, colocar no narizinho do Gabriel, que não tá muito feliz. Já? Já cutuquei o nariz do rapaz e agora eu vou tá mandando ficar virando isso aqui de 10 a 15 vezes e dar uma apertada no fundo. Agora descartar isso aqui, fechar isso aqui, pingar 3 gotinhas no buraquinho. 1, 2, 3. Pronto, agora espera 15 minutos. E é que, como eu falei, é que nem um teste de gravidez. Se for negativo, é uma linha só, se for positivo, são 2. Quinze minutos depois, uma linha só, então não é Covid, é apenas uma gripezinha. Literalmente. Ok, agora que a gente sabe que ninguém nessa casa tem Covid, podemos começar o vídeo. Eu vou primeiro colocar o que eu tinha filmado pro vlog passado, que eu acabei não colocando no vídeo porque eu achei que ia ficar muito comprido. Que é eu plantando umas flores que a gente comprou na feira. E aí depois disso eu vou mostrar pra vocês a loja de planta que nós fomos, que é meio longe de casa. É uma loja meio... assim, é uma loja de jardim, né? Ela não é uma loja de planta para casa, é uma loja de jardim. Então tem várias plantas grandes, ela fica meio afastada. É um lugar pra você ir de carro, eu acho. Nós fomos de bicicleta, tinha onde parar a bicicleta, trouxe minhas plantas na bicicleta. Mas eu acho que era uma loja mais pra quem tem carro, assim, pra quem tem casa e jardim e tal. O Gabriel falou que essa loja era a IKEA das plantas, porque quando nós fomos na IKEA no passado, a loja é gigante, ela é tipo ela não é um labirinto, porque um labirinto você teoricamente se perde, né, sei lá. Ela não é um labirinto, mas ela é uma loja que você entra por um canto e você tem que seguir. E não tem muita opção de trocar de setor, assim. Eu não sei se tô sabendo explicar. Mas enfim, você entra por um lado e pra chegar no caixa, pra você conseguir pagar, você tem que passar por várias seções da loja. E a loja de planta era exatamente assim, ela era gigante e o caixa não chegava nunca, assim. De vez em quando eu pensava, não, agora acabaram, né, as plantas, a próxima parte vai ser o caixa. E aí você dobrava uma esquina e tinha outra sala, assim, gigante, cheia de plantas. Tinha uma parte aberta. Enfim, eu com certeza vou voltar lá porque eu adorei. Mas tal qual a IKEA
na segunda vez que eu for lá, eu vou já sabendo onde eu quero ir e que eu tenho que andar rápido, não é pra ficar patetando olhando as coisas, porque a loja é gigante. Se eu não for... Sei lá, eu descobri que na loja de plantas, as plantas que eu tava interessada eram todas no final, porque são plantas de sombra, então elas estavam na parte fechada da loja, que é onde fica o caixa. Então agora eu já sei que eu tenho que andar rápido, chegar no final e aí gastar meu tempo lá, onde me interessa. É... E aí o resto do vídeo vai ser eu mostrando como tá a varanda, como estão as plantas aqui dentro. E é isso, esse vídeo é sobre plantas. Primavera está aqui. Estamos empolgados com atividades ao ar livre e verde. Ok, vamos começar aqui por esse canto. Essa aqui eu comprei, são duas. Eu comprei elas na feira. E aí eu coloquei nesse vasinho que fica pendurado na varanda. Eu não sei o nome dela. Tava escrito na plaquinha, mas eu sinceramente não lembro, enfim. Ela tá aí há umas semanas já, ela parece relativamente bem. Eu acho que ela não quer muito sol, porque esse lado aqui, antes ela tava desse lado. E aqui nessa varanda só pega sol nesse cantinho aqui, e uma vez por dia só. Então essa aqui do lado direito tá meio... eu não sei, eu acho que ela não queria muito sol, então eu troquei elas de lado. Aí, desse lado aqui, a gente comprou umas sementes pra plantar. Não sei que plantas vão vir aí, plantas misteriosas, flores, eu sei que são flores, mas que flor, não sei, mistério. Já começou a nascer uma aqui. Aí aqui embaixo tem esses dois matinhos. Esse aqui é tipo uma cebolinha, teoricamente dá pra comer ele. E aí aqui, nesses esses dois pedacinhos de terra, a gente comprou também umas sementes pra plantar. Só que elas não vêm soltas no saquinho, elas vêm numa folha de papel que eu vou mostrar pra vocês, porque eu achei curioso. Você coloca terra, uma camada de terra, aí coloca a folha em cima e coloca mais uma camada fina de terra por cima disso. E aí molha. Ainda dá pra ver a beiradinha dela aqui, ó. E aí desse lado também, mesma coisa. E aí aquilo é um capim... de gato, eu acho, que o Gabriel comprou porque ele achou bonito.
Apesar da gente não ter nenhum gato nesse apartamento no momento. Nesse vaso aqui eu plantei as tulipas que ainda tinha. Não sei se vai dar certo, mas eu vi na internet que elas não costumam durar assim de um ano pro outro. Então eu decidi testar, plantar elas agora, ver o que acontece. Aí, essa mesinha aqui já tava aqui quando a gente chegou. A pessoa anterior largou ela aqui. E a gente tá usando porque é muito prático. Peguei o fone pra ver se fica melhor o som, que hoje a rua tá movimentada. Pois é, eu tava dizendo que aqui também é a folha eu deixei ela bem pra fora ali pra dar pra ver. E também já tá nascendo algo. Essa caneca quebrada que eu colei com cola mil e aquela caneca quebrada que eu também colei com cola mil, também tem uma tulipa em cada. Não sei se vai pra frente novamente. E aí essa aqui o Gabriel comprou. Foi tipo... Foram 2 por 6, eu acho. Cada vez que vai trocando de estação, vai aparecendo novas plantas, novas flores para vender, tanto na feira quanto na floricultura aqui perto. E essa é uma que surgiu recentemente, essas cebolinhas assim. Parecem várias cebolinhas. E aí quando a gente comprou ela, esse negocinho era todo verde. Agora ele tá ficando roxinho. Tá ficando bonito. Esse é esse lado da varanda. Agora, o outro lado... Aqui do outro lado tem mais amigas aqui. Tem mais uma dessa cebola roxinha. Aí aqui tem a lavanda que eu já tinha. Eu coloquei ela nesse canto porque aqui pega bem sol e ela é uma planta que precisa de sol. E aí ali tem uma lavanda nova que eu comprei. É outro tipo de lavanda. Eu não sei qual é nenhum dos dois, mas elas são obviamente plantas diferentes, então vamos ver o que vem. Ela tava num vaso menor, eu troquei ela chegou bem pequenininha, tipo um toquinho assim. Também tava na promoção, tava tipo, foi R$1,50, sei lá. E ela era pequenininha. E aí eu deixei ela aí quieta, ela deu uma crescida, agora eu troquei ela de vaso, vamos ver se ela continua crescendo. Aí... Pendurado aqui, nós temos essa era, que tá se espalhando pra tudo que é canto. Aí a gente tem um pinheirinho. E esses 3 vasos aqui tem as tulipas que faltavam. Aqui parece que vai vir algo. Ali naquele vaso roxo ali atrás também parece que vai vir algo. Eu tenho esperança. Os outros não sei. Mas enfim, isso aqui. Então é assim que tá a parte de fora da nossa varanda. Ok, agora que eu mostrei a varanda, eu vou mostrar as minhas plantas de dentro. Mas antes, o papel que eu falei. É literalmente um papel. Um papel branco e aí tem... Dá pra ver que tem umas sementes dentro dele, assim. E aí você corta no tamanho... Peraí, a iluminação tá horrível. Você corta no tamanho que você quiser e coloca na terra. Tipo, aqui tá até torto que a gente cortou. É isto. E... Tá, agora eu vou mostrar as plantas que ficam dentro de casa. Aqui atrás do sofá, no momento, tá a violeta e a orquídea. A violeta eu comprei em janeiro em Amsterdã. A gente achou ela numa loja. E aí ficou o dia inteiro andando pela cidade com a planta na mão. E a orquídea, eu sempre quis ter uma orquídea, eu acho muito bonita. Só que eu não tinha coragem, eu tinha medo de acabar matando ela porque é uma planta meio difícil. E assim, talvez talvez eu ainda mate essa, né? Eu espero muito que não, mas não sei, nunca tive uma orquídea. Mas eu só criei coragem de ter ela porque a violeta tá muito bem. Ela tá cheia de florzinha. E durante um tempo eu achei que ela não ia pra frente porque ela parecia tá meio mal. Mas aí eu pesquisei na internet, eu fiz tudo certinho, coloquei ela na janela com a iluminação que ela precisa e tal, e ela tá bem. Então eu tenho esperança de que eu consiga manter essa orquídea.
porque ela é muito bonita. Eu adorei a cor dela. E teoricamente, essa iluminação que eu tenho aqui é ideal pra ela, então eu espero que vá pra frente. Tá ali em cima as flores, né? E aí aqui nessa mesinha do lado tem esses amigos aqui. Essa costela de Adão, que não é aquela costela de Adão grande que eu ainda vou arranjar algum dia. Essa é uma pequenininha. Na loja estavam chamando ela de Monkey Mask. Eu nunca tinha ouvido falar. Eu acho que eu nunca vi ela no Brasil. Mas enfim, ela é pequena, ela pode ficar em cima da mesa. E aí aqui tem essa suculenta que não tá indo muito bem. Eu não sei bem porquê. Supostamente era pra ser fácil cuidar de suculenta e cacto e tal, mas eu nunca acertei um. Eu queria uma que fosse pequena o suficiente pra caber no vasinho do Bulbasauro. Eu comprei isso aqui pela internet. E eu não me toquei que a parte da terra ia ser tão pequena. Porque até hoje eu não encontrei nenhuma suculenta que coubesse bem aqui. Enfim. É bem pequenininho. Esse que tá aqui é um pedacinho que eu cortei dessa, porque a minha esperança é que ela fosse se espalhar, né? Mas não aconteceu. Não sei se é assim que funciona. E aí essa aqui tem uns pedacinhos que estão meio assim. Mas o resto dela parece bonitinho, então não sei o que tá acontecendo. É isso. Bom, então foi esse o tour pelas plantas da minha casa. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem algum comentário, alguma pergunta, podem fazer aí. Curtam o vídeo, se inscrevam. É isto. Para mais conteúdo como esse. E também alguns vlogs de viagem que vão vir aí. Eu ainda não vou falar pra onde nós vamos. Mas em maio, meus pais vão vir pra cá. Vão ir visitar a gente. E aí nós vamos sair... Vamos dar uma volta, né? Vamos pra alguns lugares. E um lugar específico eu acho que vocês vão gostar, mas eu ainda não vou falar qual é. Vocês vão ver. Então é isso. Obrigada por assistir. Até mais.